Boa noite. Para nós é um prazer estar com vocês aqui no programa Start. Meu nome é Vanderlei Cremonesi Júnior e essa é a Vivi, a minha esposa. E nós vamos falar um pouquinho para vocês da nossa experiência. Então, para a gente super bacana ter conhecido alguns de vocês que estão aqui. O Paulo, por exemplo, já foram para a missão conosco. A Ana também já foi, não conosco, mas para a missão similar às nossas. Então, é um prazer estar com vocês. A gente vai falar um pouquinho de vida missional. E a Vivi vai falar um pouquinho da gente agora. Boa noite a todos. Nós somos casados, vamos fazer essa semana 9 anos de casado. E a gente cresceu na igreja, os dois. Só que a gente vivia na igreja na mornidão, né? A gente ia para a igreja aos sábados, quando ia na escola sabatina, chegava atrasado. E a gente estava vivendo nossa vida num ciclo de amizades muito pequenos, que a gente só convivia com os familiares e poucos amigos. E a gente achava que aquilo já era relevante, a gente já estava fazendo diferença, isso não estava afetando nossa vida. Mas a gente começou a ficar incomodado. A gente começou a ver que as coisas estavam acontecendo e a gente estava de fora. A gente acabava nem sabendo das programações da igreja, porque a gente não ia na igreja direito. Foi quando a gente... em 2015, a gente estava nas redes sociais e descobriu o Instagram de Maranata. E a gente achou interessante, né? Porque a gente tinha na cabeça que uma viagem de missão só englobava projetos ligados à saúde. Só que aí a gente viu que o Maranata ia para construir. Eu sou arquiteta formada, ele tem uma empresa de tecnologia. E aí a gente deu start, né? Gerou esse interesse na gente em 2015 para participar da primeira missão. Para contextualizar um pouquinho essa parte da missão, eu queria compartilhar com vocês um texto bíblico, só para terminar de me apresentar. Então, eu tenho uma empresa de tecnologia e nós decidimos que iríamos participar de missão. Mas aí, para contextualizar vocês, tem uma parte da Bíblia que eu acho bastante interessante, eu queria dividir com vocês, depois vocês podem ler, não são todos os versos, que é João 5, de 1 a 17. Que diz o seguinte, eu vou ler só alguns versos, que tem alguns versos que são bem relevantes para mim. Eu sou a videira verdadeira e meu pai é agricultor. Todo ramo que, estando em mim, não dá fruto, ele corta. E todo que dá fruto, ele poda, para que dê mais fruto ainda. Vocês já estão limpos pela palavra que lhes tenho falado. Permaneçam em mim e eu permanecerei em vocês. Nenhum ramo pode dar frutos por si mesmo, se não permanecer na videira. Vocês também não podem dar fruto, se não permanecerdes em mim. Tenho-lhes dito essas palavras para que minha alegria esteja em vocês, a alegria de vocês seja completa. Eu vou parar por aqui, depois vocês podem ler o resto, mas eu vou focar muito nessa parte que Jesus diz o seguinte para nós, que ele diz essas palavras que nós devemos permanecer na videira para que a alegria dele esteja em nós e que para a nossa alegria seja completa. Então, o que isso significa? O que tem isso tem de relevante para mim? A partir do momento que nós começamos a nos envolver, nós vamos contar um pouco dessa história para vocês, realmente a gente começou a entender o que é a alegria de viver em Jesus e de participar da missão dele, o que é isso na nossa vida e como isso nos torna completos e o que tem nos motivado, nos alegrado e o que nos faz tão felizes de estar aqui dividindo um pouquinho disso com vocês. Vocês podem passar o próximo slide. Agora a gente vai começar a contar um pouquinho, mais um. A gente vai começar a dividir com vocês um pouquinho das nossas missões. A gente vai começar falando Quer que eu fale agora? Então, vou começar a primeira missão que nós participamos, em setembro de 2015. Então, como a Vivian falou, nós estávamos um pouco frios, um pouco desligados, não estávamos vendo o movimento que tem acontecido no mundo, tem bastante gente trabalhando, bastante gente se envolvendo. Em junho de 2015, encontrei o Instagram de Maranata, comecei a acompanhar, e aí falei, pô, que legal, Vivi, olha só esse Instagram. E aí ela começou a seguir também. E nós vimos, isso era junho,
nós vimos que haveria uma missão para Angola em setembro. E a gente falou, e agora? E aí, vamos, não vamos? O que a gente vai fazer? E no final falamos, tá bom, vamos. Isso levou uns 15 dias para a gente decidir. Nós nos preenchemos o formulário e aí estava lá um monte de pergunta. Você já trabalhou, você já fez, já trabalhou na construção civil, você já cantou, você tinha um formulário gigantesco. A gente falou, xiii, não sei se eu vou estar aprovado, não tenho experiência nenhuma, mas fomos aceitos para participar do projeto, que foi um projeto perto de Luanda, foi a construção de uma igreja. Então, nós saímos de São Paulo e fomos para Luanda pode passar o próximo slide, para construir uma igreja. E o que é interessante dessa questão de participar de projetos que envolvem trabalhos em outros locais do mundo? Você começa a entender como que funciona o organismo vivo que é a Igreja Adventista do Sétimo Dia ao redor do mundo. Você começa a compor e entender que você faz parte das engrenagens que Deus está usando ao redor do mundo. E tem algumas coisas bem interessantes, pode passar para o próximo slide, que nós vimos, só contando um pouquinho, pode dar um play aí. Isso daqui é como nós andávamos, como nós éramos transportados na primeira missão. Então, não foi uma missão tão confortável assim, 5 estrelas, ônibus com ar-condicionado, não. Isso aqui era a traseira de um caminhão, então vocês imaginem um caminhão, aqueles que são abertos atrás, foi colocado uma lona e esses eram os voluntários com as malas indo para a missão todos os dias. Esse era o primeiro grupo de voluntários. O que é interessante até contar para vocês, alguns desses daqui vocês vão conhecer ainda, então vocês vão conhecer, por exemplo, acho que dessa missão, não sei se vocês vão conhecer, mas alguns vão estar aqui, e esse pastor e a esposa dele e o filho moravam na Angola. Então, é bem interessante que vocês entendam um pouquinho do contexto. E esse foi o primeiro grupo, olha para vocês entenderem como Deus tem atuado. Esse foi o primeiro grupo de brasileiros com o Maranata que foi fazer uma missão fora do Brasil. Normalmente, o Maranata recebia os voluntários aqui no Brasil até 2015. Para vocês terem ideia, já tem mais de 600 igrejas construídas por Maranata aqui no Brasil. A gente não faz ideia. Por quê? Porque eles estão construindo igrejas e escolas em outras partes do país onde há uma carência maior. Como nós estamos na região sudeste, uma região mais desenvolvida e etc., então não tem essa necessidade. Pode passar o próximo slide. Falando um pouquinho da cultura, tem duas coisas aqui que é muito legal dividir com vocês. Eu não sei se todos vocês têm uma experiência ou convívio dentro da comunidade adventista, mas, para quem não tem, só para contextualizar todo mundo, aos sábados pela manhã existem as reuniões que são feitas nas igrejas, e existe uma parte dessas reuniões que é a escola sabatina, que é onde nós estudamos uma parte, um manual, onde a gente estuda todos os dias da semana e faz a recapitulação. Aqui no Brasil, nós nos separamos em classe, sentados direitinho nos bancos ou em salas mesmo. Isso aqui é a escola sabatina acontecendo na Angola. Todo mundo sai de dentro da igreja, faz uma rodinha, fica em pé e começa a fazer a escola sabatina. 45 minutos discutindo sobre a lição em pé, todo mundo fora da igreja. Então, isso é bem diferente. E outra coisa que é muito interessante, isso aqui eu achei fantástico. Eu acho que a gente deveria aplicar em todas as igrejas. O que vocês imaginam que são essas pessoas em pé aqui? Alguém consegue? Vai, não. Segunda chance, não é um coral. 3 chances. O quê? Não é testemunho. Terceira chance, última, eu explico. Tá bom, vou explicar. 72 pessoas tinham acabado de ser batizadas. Essas pessoas tinham sido batizadas no sábado anterior. Por que eles estavam em pé na frente da igreja? Aqui somos nós assistindo o culto. Eles estavam em pé porque o pastor falou o seguinte: essas pessoas acabaram de ser batizadas, entraram na nossa igreja, mas muitas delas não conhecem pessoas aqui dentro, ou não têm um ciclo de amizade. Enquanto um membro ou uma família não vier aqui na frente para adotar um membro que acabou de entrar como membro da sua família ou membro do seu convívio, para que ele tenha um contato dentro da igreja, o culto não vai continuar. E eram 72 pessoas e começaram a levantar membros para buscar e para adotar, para tornar membros da família de Deus dentro da igreja. Porque é muito simples, você vem, conhece a verdade, entende tudo, participa de estudos bíblicos, etc. Mas você entra na igreja e, de repente, a igreja, por ser grande, é o que acontece em muitas realidades nossas, na realidade de muitas igrejas nossas, as pessoas acabam não ficando por muito tempo. Então, todas essas daqui tiveram que ser acompanhadas por um membro. Depois de uns 5 minutos, ainda tinha uns 8 em pé, e o pastor levantou e falou: gente, não vai continuar o culto enquanto não tiver
padrinho para todo mundo. E aí eles sentaram todos porque todos foram apadrinhados. Eu achei isso fantástico, né, Angola? Pode passar? Então é isso que eu queria dividir com vocês. Na parte da tarde a gente fazia um trabalho com as crianças. E aí, se a Vivian quiser falar um pouquinho disso, a gente quer contar um pouquinho dessa experiência? Bom, foi a nossa primeira experiência na África, né? E a gente percebe que as crianças lá são muito carentes, lá a educação é muito rígida, então eles não precisam de muito para ser felizes, eles têm muito pouco e eles querem apenas um carinho, uma atenção. Então, eles faziam questão de dar a mão para nós, brigavam para ter a mão. Às vezes a gente estava com o braço, com 10 crianças segurando na nossa mão, porque eles são muito carentes e querem muito afeto, né? Então, foi muito especial a nossa primeira missão com as crianças lá. Na parte da tarde, a gente fazia uma atividade, contando histórias, fazendo brincadeiras com as crianças e é muito emocionante viver esse outro lado. Além da construção, a gente poder ter a oportunidade de conviver com as crianças da comunidade. Para terminar, pode passar mais um slide. E aí, então, houve a inauguração do prédio, que foi a primeira construção dos grupos de voluntários de Maranata do Brasil, fora do país. Então, nós trabalhamos durante toda a semana, e essa igreja especificamente eram feitas com esses blocos de tijolo, de cimento, são mais pesados, é mais difícil, então foi muito bacana. E aqui já é a consagração do prédio, da construção para Deus no sábado. E aí algo interessante, se vocês estiverem notando aqui nas imagens, existem 2 blocos e uma madeira. Esse era como os irmãos estavam sentados acompanhando, e eles fizeram como se fosse uma área VIP, coberta, com cadeirinha de plástico. A gente falou, não, a gente veio aqui para servir vocês. E esse é um aspecto que fica muito claro, pode passar o slide, fica muito claro nessa questão da missão. Que você vai servir, você vai amar o próximo, e na realidade você acha que você está levando alguma coisa, mas quem está recebendo muito mais é você. O carinho, o amor, e você consegue notar como Deus tem atuado na sua vida e na vida das pessoas. Bom, a gente foi para a missão, e é claro que a gente não consegue voltar do jeito que a gente foi, né? Nós somos pessoas antes da missão e pessoas depois da missão, porque é uma experiência muito forte. O que a gente vive lá em poucos dias muda a nossa vida mesmo. E a gente estava em Angola e conhecemos o grupo que foi para lá, e tinham 7 amigos de Santo André, em Angola, que a gente achava que eles eram amigos de infância. A gente conviveu com eles 10 dias e a gente tinha certeza absoluta que eles eram amigos de infância. E eles eram pessoas muito legais, muito amáveis entre eles. E a gente pensava, nossa, queremos ser amigo deles também, né? A gente precisa continuar convivendo com eles quando voltar para casa. E a gente queria entender por que eles eram tão próximos. Era muito incrível. E aí foi quando a gente descobriu lá em Angola que eles participavam de um pequeno grupo. E eles só se conheciam há 3 meses. E a gente ficou chocado assim, de ver. A gente falou, a gente quer participar, vamos para Santo André aprender como que isso funciona. E foi quando a gente foi participar de um pequeno grupo, assim que chegamos de Angola, que foi a nossa primeira experiência em PG, que foi o PG Despertar. Uma coisa que é interessante, por que a gente está colocando logo depois da missão da Angola o pequeno grupo? Quando nós vimos essa interação deles, um carinho, realmente, parecia que tinha estudado. Sabe quando tem aquele amigo de infância que você estudou no primeiro grau todo e você lembra o resto da vida, quando você encontra, você quer estar perto, ou você tenta marcar algum reencontro? Eles pareciam esse tipo de amigos. E a gente falou, poxa, não existe amizade, não existe esse formato em 3 meses. Tem alguma coisa errada com eles, está errado, não existe. E aí eles falaram do pequeno grupo e a gente falou, se nós não participarmos de um pequeno grupo para entender o que é isso, não vai fazer sentido para nós, porque chamou muita atenção. E aí nós nos convidamos para participar de um pequeno grupo em São Caetano do Sul. Então, isso aqui, junto com a missão, mudou nossa vida. Nós vamos contar um pouquinho mais sobre isso mais para frente, mas
participar de pequenos grupos mudou, transformou nossa maneira de ver as coisas, de ver as pessoas, de lidar com as pessoas que têm, às vezes, algumas formas de pensar diferente das nossas, e a gente começou a aprender a respeitar muito mais. Então, fiquem com o pequeno grupo na cabeça, a gente vai voltar lá no final para falar de pequeno grupo, que a gente vai falar um pouquinho de missão. Isso aqui, pequeno grupo, tem 100% a ver com a missão, mas a missão local, e a gente vai falar disso depois. Bom, a gente ficou tão impressionado com a missão, a gente falou, a gente volta para casa com outros valores, e a gente decidiu como casal que a gente iria participar 2 vezes por ano de uma missão. A gente gosta muito de viajar, a gente tem até um Instagram de viagens, a gente conhece muitos países, e a gente falou, por que não, né, conciliar você conhecer uma outra cultura fazendo alguma coisa, né? Porque a gente ia viajar e ficava só ao redor dos nossos interesses. E essa experiência mudou mesmo a nossa vida. Foi quando a gente foi para a Índia, em janeiro. Então, a gente havia estado em Angola em setembro e já fomos para a Índia em janeiro de 2016. Nós fomos para uma região que fica no estado de Meghalaya, que é a nordeste da Índia. Então, você chega na Índia, ainda pega um outro voo de mais umas 3 horas, e ainda a gente pegou um micro-ônibus, mais umas 5, 6 horas, até chegar no local. Pode pôr o próximo slide. Que a gente construiu a igreja. Obviamente, então, 3 meses... Setembro, outubro, novembro, dezembro... 4 meses depois, a gente já foi para a próxima missão. E aí, uma coisa que é interessante dividir com vocês é que, depois que você participou da sua primeira missão, e aí não importa onde vai ser essa missão, onde foi, não tem como mais ser a mesma pessoa. Não tem como você continuar pensando em comprar coisas... ficar só pensando em você. Você acaba começando a mudar a sua forma de pensar, a sua forma de agir, e até a forma com que você vê as outras pessoas. Você começa a julgar um pouco mais e um pouco menos as pessoas. Eu falei errado, mas já corrigi. Pode passar. Bom, aí a gente está na Índia, né? A gente foi em janeiro, que é uma região que ela está próxima à cadeia de montanhas do Himalaia, então fazia bastante frio. E a gente foi para uma área rural, então também era bem perigoso o trajeto que a gente fazia todos os dias até a igreja. Mas assim, a gente via a proteção de Deus assim, em cada momento. A comida também é muito diferente do que a gente está acostumado. E apesar de todas essas dificuldades com relação ao frio, com relação à pimenta, com relação à culinária totalmente diferente, deu tudo certo, a gente conseguiu construir a igreja. E a gente ficou muito impactado lá na Índia com as crianças, porque elas estava muito frio e elas estavam sem um calçado. Elas nunca tinham visto uma bexiga na vida. Nós enchemos alguns balões e, na hora que estourou, virou uma confusão, porque elas nunca tinham visto uma bexiga. Então, elas são felizes com o pouco que têm. A gente vê a mão de Deus abençoando essas comunidades, mas era muito triste. A gente estava com a nossa calça térmica, com a nossa meia térmica, com nossos agasalhos, com a nossa segunda pele, e eles lá, sem um sapato, e felizes, assim, adorando a Deus. E a gente pode ter a oportunidade de construir uma igreja onde eles pudessem adorar a Deus num lugar quentinho e que fosse bacana para eles poderem adorar a Deus. O que é interessante dividir com vocês, a Índia é um país que, na sua maioria, não é cristã, e é um país com bastante dificuldade para que haja o crescimento de religiões cristãs, e a gente está vendo um movimento de crescimento lá. Então, para vocês entenderem, a gente não contextualizou, talvez alguma pessoa já tenha dito, mas não custa repetir, Maranata trabalha construindo
igrejas, escolas e cavando poços artesianos no mundo inteiro por encomenda da Igreja Adventista. Então, são encomendas da igreja, onde começa a crescer e a carência, a Maranata constrói. Existe mais de 150 mil encomendas ao redor do mundo. Tá? E Maranata vai trabalhando. Então, essa igreja que nós construímos é porque a igreja irmã dela, a uns 5 quilômetros, já não suportava mais a quantidade de membros. E aí, nós fomos para lá para construir outra igreja. Então, nós terminamos a parte de alvenaria, de subir os tijolos, e isso daqui depois é a igreja finalizada. Um aspecto importante é que, a partir do momento que você está participando da missão, você acaba querendo focar no interesse de quem está lá, e não no seu interesse. Então, se vocês... só voltam um slide, por favor. Se vocês forem notar aqui, a gente estava falando da alegria das crianças, mas o que nós fizemos? Nós levamos doações para comprar. A gente estava pensando, vamos comprar brinquedo, vamos fazer alguma coisa, mas... Ok, a criança está com frio e ela vai ter um brinquedo, então não faz muito sentido. Então, um dos grandes aspectos que estão relacionados a participar de missão é realmente você começar a entender a necessidade de quem está onde você está participando, e aí você vai atender a necessidade dele, não o que você acha que ele precisa. Né? Então, não adianta você querer ir lá falar de Jesus ou ensinar a Bíblia se ele está com fome. Né? Então, ou você está passando frio, ele não vai conseguir entender 100% ou realmente assimilar tudo. E a gente fez uma compra lá e levou. Esse daqui é o número final das crianças. Tinham 137 crianças que ouviram falar de Jesus, que cantaram musiquinhas de Jesus e que... Lotaram já essa igreja, a igreja ali em cima, a igreja mais próxima da onde a gente construiu, e só as crianças já lotavam a igreja. Então, provavelmente vai ser construída uma nova igreja na mesma região, porque as pessoas estão ouvindo falar de Jesus e estão transformando as suas vidas e estão participando dos cultos na igreja. Deixa eu só complementar uma coisa. Nós conhecemos um obreiro bíblico que trabalhava lá e a gente achou a história dele fantástica. Ele foi conversar conosco, o Albert, certo? Para vocês verem como Deus tem trabalhado ao redor do mundo e tem trabalhado na Índia também. Ele contou para a gente que ele não era cristão e passou perto de uma igreja e ouviu a música e achou a música muito bonita. Então, o trabalho que vocês fazem de cantar aqui, etc., isso realmente impacta pessoas. Esse é um ministério muito importante. Ele escutou a música e decidiu que queria ir naquela igreja. Começou a frequentar a igreja e aí ele foi expulso da casa dele, porque a família dele é toda hindu, e aí ele foi expulso da casa dele. Mas ele não desistiu do sonho dele. Agora ele era obreiro bíblico nessa região, levando a mensagem, contando para outras pessoas, porque ele ouviu a música que estava tocando numa igreja perto da casa dele. Então, Deus tem trabalhado com as pessoas de formas que a gente, às vezes, não acredita ou não entende. Então, se nós não formos fazer, Deus vai fazer com certeza. Eu acho que a gente tem que fazer um pouco do nosso papel, e é legal dividir com vocês essa experiência do Albert, que foi fantástica. Pode passar. Bom, nós estávamos na Índia com os líderes de Maranata, que é o Elmer e a Hannah, e eles falaram para a gente na Índia, na nossa segunda missão, eles falaram: vocês precisam liderar. Se só nós formos em todos os projetos, a gente, primeiro, não tem tempo e a gente não consegue que isso cresça, né? E ele fez para nós um desafio na Índia para a gente poder liderar uma missão. E foi a nossa primeira missão, que foi em outubro do ano passado, em que nós lideramos um grupo de brasileiros para o Quênia. Pode passar o slide. Uma coisa interessante sobre essa questão de nós sermos convidados. Para nós foi uma surpresa, nós nunca imaginamos que poderíamos liderar um projeto de missão, um projeto voluntário, mesmo porque nós tínhamos ido apenas a segunda vez, mas para a gente foi um privilégio muito grande, porque isso começou a se tornar algo mais sério para nós. E aí parou de ser algo que nós participávamos e agora nós começamos a ter uma responsabilidade ligada a isso. Então, Deus vai usando a gente, né? Primeiro a gente definiu na Angola, falou: não, tudo bem, vamos 2 vezes por ano, vamos guardar dinheiro, fazer esforço, separar a agenda, deixar de viajar só por lazer e vamos começar a ser mais relevantes. E aí, quando a gente se dispôs, Deus foi lá e falou: tá bom, vocês querem? Agora eu vou dar uma responsabilidade um pouquinho maior. E aí foi quando nós fomos liderar, pode passar o slide, esse projeto para o Quênia em 16. Inclusive, tem uma pessoa que vocês já conhecem agora, né? Vocês conhecem a pessoa aqui?
Ele estava aqui, né? Na semana passada. Então, eles foram conosco no primeiro projeto que nós estávamos liderando. Então, não deve ter sido tão ruim, né? Porque se ele está liderando também, etc., e está continuando no processo, acho que a gente não foi tão ruim. E aí a Vivian vai contar um pouquinho para vocês da realidade do Quênia que nós vimos. A gente não vai focar muito aqui, porque o Rodney já veio conversar com vocês, etc. A gente vai focar depois na continuidade, mas comentar rapidinho, que é uma percepção diferente da deles, né? Bom, a gente havia estado em Angola. Apesar das dificuldades em Angola, as crianças e a comunidade ali, ela não passava fome, né? Nós fomos para a Índia, apesar do frio, as pessoas lá tinham o que comer. Aí nós chegamos no Quênia e a gente se deparou com uma realidade totalmente diferente, onde eles não têm comida, né? Não tem o básico, não tem água. E aí foi muito marcante para nós essa viagem ao Quênia. Tanto é que a gente voltou para o Quênia esse ano, em abril, liderando um novo projeto, porque a gente ficou muito impressionado. A gente foi construir uma escola numa tribo, onde as famílias lá eram analfabetas, nunca tiveram condições de ter um estudo. E nós construímos aquela escola que vai mudar essa nova geração que está chegando. Então, a gente se deparou com a pobreza extrema, a gente se deparou com a falta de comida, a falta de água, um calor insuportável. E aí foi que a gente entendeu que a gente não podia parar, não podia simplesmente continuar vivendo a nossa vida. Hoje a gente até pensa em, de repente, largar tudo e sermos missionários. A gente fica naquela situação, porque isso marcou muito a gente. O Quênia, a gente tem um carinho especial, porque aquelas crianças, elas fazia 1 ano que elas haviam ouvido falar de Jesus e já estavam transformadas. Existiam tribos que se matavam umas ao lado das outras, e a igreja chegou lá e eles ficaram sabendo sobre Jesus, e o posto da polícia que existia entre uma tribo e outra, onde eles se matavam, foi desativado, porque eles conheceram a Jesus, porque eles convivem até hoje na mesma igreja. Então, a gente viu a transformação que isso faz na vida dessas pessoas, e a gente quer fazer algo mais, né? Não é só 2 vezes por ano, nas nossas férias. A gente quer viver isso aqui, quer compartilhar isso aqui, e quem sabe poder só fazer isso, né? Então, aqui é só para vocês já devem ter visto essa foto, a foto da inauguração da sala de aula, numa tribo, no meio de um lugar totalmente ermo, pode passar para o próximo. E aí o que aconteceu? Com o nosso objetivo de participar 2 vezes por ano, nós, em abril desse ano, voltamos para o Quênia. E aí isso foi uma experiência ímpar, porque foi a primeira vez participando de missão que nós voltamos para o mesmo local que nós já tínhamos trabalhado. E eu acho que, eu tenho certeza, não acho, Deus atua de tal forma, Ele faz as coisas de tal forma, com que Ele vai te moldando, Ele vai trabalhando com você, vai te ensinando algumas coisas e vai te permitindo ter algumas experiências para que aquela alegria que eu falei lá no começo seja realmente plena. Pode passar. Quando nós chegamos aqui novamente, essa era a sala de aula prontas, as 2 salas de aula estavam prontas, e nós voltamos para a mesma tribo. Então, primeiro, quando nós chegamos no hotel, as pessoas lembravam da gente, lembravam do nosso nome, vieram nos abraçar e tal. O pessoal do hotel. Porque essa é uma parte legal de falar com vocês que são brasileiros, e até já chamar um pouco vocês para esse movimento de missão. O povo brasileiro é um povo muito amável, muito querido. O povo não é um povo orgulhoso, um povo que não é acessível. Nós somos um povo acessível. A gente respeita todo mundo, recebe todo mundo. A gente não está preocupado com cor, com raça, com religião. A gente está preocupado em receber e lidar bem com as pessoas. E por isso que as pessoas gostam tanto do nosso país. E quando nós vamos para outros países trabalhar como voluntários, a gente vive o que a gente vive aqui. Só que as pessoas não estão acostumadas. Quando você vê uma pessoa, um europeu, ou mesmo uma pessoa da América
do norte, eles têm um perfil um pouco diferente, não são tão abertos e receptivos. Então, isso faz muita diferença. Esse calor humano que nós temos ajuda a aproximar e levar um pouco mais da imagem de Jesus para essas pessoas, porque era assim que Jesus era. Então, isso é importante para vocês saberem que vocês, como brasileiros, fazem diferença sim. Então, vocês estão vendo fotos do que aconteceu lá. E tem um fato bem interessante para dividir com vocês, que é sobre entender a necessidade deles e entender a necessidade para quem você está atendendo. Eu sei que vocês fazem vários trabalhos voluntários aqui, fantásticos. A gente já escutou a história do que vocês têm feito. Um dos motivos que a gente está aqui também é porque a gente achou fantástico o que vocês têm feito aqui, localmente. Nós chegamos lá na tribo, então, no sábado, isso é legal dividir com vocês. No primeiro sábado da missão, a missão tem normalmente duração de 10 dias. No primeiro sábado, você vai na igreja local, e no último sábado, se você vai construir uma igreja, há dedicação, ou se você construir outro tipo de prédio, como escolas, nesse caso, nós fomos construir os banheiros de um orfanato. Então, as crianças precisavam desse banheiro, e era a última parte de uma construção que vários grupos de voluntários tinham ido, americanos, coreanos, de diversos países tinham ido lá construir. E aqui, nesse caso, pode passar para o próximo slide, a gente passou por duas questões. A primeira das bonequinhas, que a Vivi vai contar, e a segunda das doações. Vivi, conta essa parte. Bom, a gente foi em abril em 2007 e nós fomos à casa de uma amiga fazer uma reunião sobre os pequenos grupos. Os pequenos grupos haviam terminado, porque esse modelo de pequeno grupo ele dura apenas 13 semanas, e aí ele se encerra para criar novos pequenos grupos. E nós fomos na casa da Daisy, que está do meu lado ali. E, no caminho, a gente estava com o André, que é um nosso amigo também, que ia para o Quênia com a gente, e a gente estava falando, nossa, vamos fazer algum brinquedo de madeira, algum tipo de carrinho, porque a gente tinha ido já ao Quênia e eles não tinham brinquedos. Daí a gente estava pensando no carro, vamos fazer bonecas de pano para levar, porque é leve, né? E a gente chegou para a reunião de pequeno grupo e, de repente, cai na cabeça dele um saco. E daí a gente falou, que esse saco é esse? Né? A gente estava sentado nessa mesa e tinha uma sacola que, de repente, caiu na cabeça dele. Aqui atrás de nós, tinha um monte de... E aí, ela falou, vocês querem ver? Eu estou fazendo bonecas de pano. E a gente falou, como assim? A gente estava conversando sobre isso no carro, né? E ela estava com um grupo de uma escola sabatina, que eles estavam fazendo as bonecas para o Natal, e acabou que eles não conseguiriam terminar, e aí eu pedi para ela, falei, a gente consegue levar essas bonecas para o Quênia? E ela falou, claro, vamos fazer. E a gente fez umas 3 ou 4 oficinas, ficamos domingo, sábado, depois do almoço, até 10, 11 horas da noite, fazendo as bonecas para levar para o Quênia. Pode passar. E aqui é um pouquinho da alegria. Nós entendemos que essas crianças não tinham brinquedos, então nós levamos as bonecas de pano e compramos bolas para os meninos. E aí, quando a gente deu uma bola para cada um, os meninos falaram, não, é só para mim a bola? Porque eles nunca tinham uma bola. Uma bola é uma para 20. E aí, cada um com a sua própria bola e as menininhas com as bonecas. Para vocês terem ideia, nós fomos à igreja no outro dia, depois da entrega das bonecas, tinha menininhas com as bonequinhas de pano na igreja porque não queriam mais soltar. Elas nunca tiveram uma boneca, né? Não sabem o que é isso. Aqui a gente é tão simples, né? Vai, compra e dá e larga tudo jogado fora, então ou joga fora. As crianças não valorizam e lá, como elas não têm nada, elas acabam valorizando, né? Isso. Então, aqui está a inauguração, e é interessante dividir com vocês que, quando o Maranata faz a construção, o terreno já tem que estar no nome da igreja e já tem que haver um plano para a continuidade do projeto ou da igreja. Então, já tem um pastor para a igreja, ou no caso desse orfanato, já tem uma instituição que a igreja apoia para manter os professores, para manter as pessoas. Então, existe todo um processo. Não é simplesmente, vou lá construir, vou fazer número, vou ficar contente, vou fingir que eu estou atendendo. Não. É um processo bem organizado que conta com toda a estrutura da igreja e com a estrutura de outras ONGs também. Esse orfanato, por exemplo, é uma ONG que cuida dessas crianças que são encontradas perambulando pela rua ou são expulsas de casa e assim por diante. Para a gente finalizar, vocês lembram que nós tínhamos voltado ao Quênia. E nós fizemos a sala de aula. E quando nós fomos no primeiro sábado visitar o local que nós tínhamos
participado e ido ao culto na outra viagem, em outubro de 2016, quando eu cheguei lá, eu perguntei para a líder da tribo, eu falei, olha, tudo bem, e a gente está voltando aqui, e nós trouxemos doações, e eu gostaria de saber de você, o que vocês precisam realmente, qual que é a carência de vocês? Ok, eu sei da comida, eu sei que vocês precisam de comida, mas o que mais vocês precisam? E aí isso foi fantástico, essa experiência. Ela falou para a gente, olha, as salas de aula estão construídas, tem um quadro negro, mas as crianças têm que estudar no chão. E essa sala de aula, que vocês estão vendo aqui, tem aula para criança e para os adultos também. Então, eles tinham que sentar no chão. Não tinha nada dentro da sala de aula, só tinha um quadro negro. E ela falou, eu gostaria de ter carteiras. E nessa missão aconteceu uma coisa bem interessante. Vou focar só no tempo aqui, mas aconteceu uma coisa interessante que no primeiro dia, logo que a gente chegou em Nairobi, eu caí e quebrei meu cóccix. O que isso significa? Não sei se alguém já passou por isso, desejo que não tenham passado. Você não consegue fazer força nenhuma, não consegue fazer mais nada. Eu nem sabia que tinha quebrado, porque eu fui no hospital e o médico falou, não, é só uma luxação, fica tranquilo, está tudo bem. E eu fui viajar com o cóccix quebrado, sem almofadinha, sem nada, passando dor a missão toda. Mas o que foi interessante, como Deus usa a missão e como Deus nos usa, e a gente às vezes não entende. Eu quebrei o cóccix, então não podia trabalhar pesado. Então o que eu podia fazer é tentar trabalhar com alguma outra coisa e ajudar e ver o que estava faltando. E quando ela pediu essas carteiras, se não tivesse uma pessoa disponível para ir atrás disso, não aconteceria, porque a gente tem uma semana. E em uma semana tinham que ser feitas as carteiras. Então, na terça-feira, eu cheguei para o diretor da escola que a gente construiu, do orfanato, e falei, olha, eu precisava comprar carteiras. Ele falou, tá bom. Eu falei, quanto custa em média? Ele me mostrou as carteiras. Essas são as carteiras, tá? Isso é a carteira da sala de aula. São pedaços de madeira, onde tem o banquinho, e aqui tem onde você apoia os cadernos. Isso é para 3 crianças em média. Vocês podem ver que a gente está sentado em 2 ou 3 pessoas. E ele começou a me contar quanto custava. Eu falei, legal, vou comprar. A gente tem dinheiro, vamos comprar. Ele falou, tá bom, vamos ver. Então eu falei, não, vamos agora comprar. Aí ele olhou e falou, como assim? Eu falei, a gente vai comprar agora. E aí nós chamamos o pessoal que estava, entramos no carro e vamos comprar as carteiras. Chegando lá, quem fabricava as carteiras era um membro da igreja. E aí, no final, a gente não tinha dinheiro para o total de carteiras, mas esse membro doou umas 2 carteiras e fez um preço. Eles tinham dito que era $25 uma carteira. Eles fizeram por 18, então a gente conseguiu comprar 25 carteiras. Se vocês contarem que são 3 crianças por carteira, são 75 crianças sentadas. Dá para a gente colocar em 2 salas de aula para elas poderem ter aula confortavelmente. E uma última coisa comida. Lá não tem comida. Deus direcionou tanto a gente que a gente conseguiu comprar 3,5 toneladas de comida. Então, além de levar as carteiras, a gente conseguiu levar comida para eles para durar pelo menos uns 3 meses para 2 tribos ir para o orfanato. Então, eu tive que alugar o caminhão e etc. Então, por isso que Deus permitiu que acontecesse o acidente, mas para que houvesse a realização, ou para que houvesse a possibilidade de atender a necessidade das outras pessoas. Então, Deus é fantástico em tudo. Entendam que, quando Ele está à frente, às vezes a gente não entende o que acontece, mas é para o melhor, e no final é para o melhor de outras pessoas e da gente mesmo. A gente ficou super feliz de poder doar comida, e para eles, nesse momento, é um momento bastante seca. E aí, para fechar a parte de missão, acho que a gente vai conseguir ficar próximo do horário. Em janeiro desse ano que vem agora, que começa, nós vamos liderar um novo projeto para Nagaland. Não sei quantos de vocês viram na carta missionária, mas foi falado da Índia, de um povo que estava lá e estava adorando a Deus, e aí alguns foram presos, e aconteceram alguns milagres, e é no estado de Nagaland, que é exatamente o mesmo local onde nós vamos construir uma igreja lá. Então, em janeiro desse ano, talvez esteja... janeiro do ano que vem, talvez esteja um pouquinho em cima da hora, mas se alguém tiver um tempinho aí, são aquelas 2 primeiras semanas, de 5 a 14 de janeiro. Então, se alguém ainda tiver disponível e quiser participar com a gente convida vocês para que estejam conosco lá, para fazer a diferença lá na Índia também. E agora a gente vai dividir com vocês, para ir finalizando, o que aconteceu na nossa vida depois de ter participado da missão da Angola. Basicamente, a gente contou um pouquinho de missão, falou do pequeno grupo, para contextualizar o que tem acontecido na nossa vida agora, e por que a gente está aqui hoje, e como Deus tem trabalhado na nossa vida. E aí, acho que a Vivian pode contar um pouquinho dessa multiplicação dos pequenos grupos.
Bom, esse modelo de pequeno grupo, ele foi criado na Nova Semente e foi se espalhando até que chegou em Santo André, onde aqueles 7 amigos foram para Angola e nós podemos conhecê-los. E aí a gente participou de um pequeno grupo. O pequeno grupo dura 13 encontros, onde a gente fala sobre vários assuntos, onde a gente tem a oportunidade de convidar pessoas que não são, que não acreditam em Deus, que não são da nossa mesma denominação, para poder viver esses momentos. É um estudo cristocêntrico e dura 13 semanas. E aí, quando ele termina, a gente multiplica, né? Então, acho que pode voltar. A gente participou do pequeno grupo lá em Santo André, voltamos e implementamos ele aqui no Taboão da Serra, na cidade onde a gente mora. Só uma coisa interessante, a gente queria fazer o pequeno grupo na nossa casa. E aí a gente falou, vamos chamar nossos amigos e fazer em casa. Deus foi tão bom que não cabia na nossa casa. A gente teve que fazer na casa de um amigo meu, que eu tinha estudado com ele. Ele falou, abre minha casa. E aí nós fizemos o segundo ciclo de pequeno grupo na casa de uns amigos nossos. E foi multiplicando, né? A gente fez o primeiro ciclo no segundo semestre de 2015, o segundo ciclo no primeiro semestre de 2016. Esse é o terceiro ciclo, já viraram umas 3 PGs, né? Até para vocês entenderem um pouquinho, esse pequeno grupo já não é mais em São Paulo, esse aqui em Campinas. Tá? Então, começou a expandir. Como são pessoas distintas e de convívio distintos, você pode chamar seu amigo, pode chamar uma pessoa do seu trabalho. Um dos grandes focos, e eu acho que esse é um aspecto que a gente pode trabalhar muito, nós aplicamos o conceito de que rótulos são para objetos, não para pessoas. Então, a gente não rotula ninguém que vai no pequeno grupo. Então, nós aceitamos qualquer denominação, qualquer pessoa, não importa o histórico da vida dela, nós não estamos lá para julgar ninguém, né? Não é um papel nosso. E aí Deus foi apoiando e fazendo crescer. Vai lá. Bom, esse foi o ciclo passado, né? Onde já haviam 5 pequenos grupos. Nesse momento, a gente já estava com mais de 100 pessoas nesse movimento de PG só na Zona Sul de São Paulo e em Campinas também. E agora a gente está no 5º ciclo, onde tem muita gente. São 8 pequenos grupos que nós fazemos a mentoria. Existe um pequeno grupo com casais que têm filhos pequenos, então eu fico com as crianças, que são 20 crianças, de sábado à tarde, tem um pequeno grupo. Tem vários pequenos grupos que acontecem à sexta-feira, tem pequeno grupo que acontece de terça, de sábado, então a gente está envolvido durante a nossa semana, nos finais de semana, para falar de Jesus. A gente tem muitas experiências que acontecem, tem pessoas que não acreditavam em Deus, que vão no pequeno grupo para orar, pedem oração. Então, a gente está vendo muita gente precisando e encontrando Jesus nesses pequenos grupos. É incrível. Só acrescentar uma coisa para vocês. Essa é a maneira de missão local que nós temos visto funcionar muito bem. Às vezes, no nosso trabalho, a gente não tem a oportunidade de falar de Jesus para a pessoa, mas ela sabe que nós somos cristãos. E em algum momento ela quer conhecer um pouco mais, mas às vezes não há essa oportunidade. Então, pequeno grupo é uma forma muito fácil de você atingir as pessoas. Chama ela para o convívio da tua casa, chama ela para tomar um lanchinho e para estudar alguma coisa da Bíblia. E é 100% cristocêntrica. Então, as pessoas começam a conhecer a Jesus. Uma das pessoas que participou no pequeno grupo nesse ciclo, e a gente tem visto, tem vários, se a gente ficasse aqui, tem mais. Só de PG tem horas para contar de experiências. Uma pessoa falou para a gente, não é da nossa denominação. Ela falou, olha, eu vejo uma sinergia tão grande. Lembra, o pequeno grupo são 3 meses. Então, para você ter sinergia com pessoas que você nunca viu, por mais que elas frequentem a mesma igreja ou não, ou igrejas diferentes, não é tão simples hoje em dia. As pessoas não estão muito afim de seguir a mesma linha de raciocínio das outras. E ela falou, nossa, eu vejo que é uma sinergia tão grande que eu queria que vocês fizessem um pequeno grupo na minha casa. E ela não é adventista. Ela quer um pequeno grupo na casa dela. Então, para vocês entenderem como Deus tem trabalhado, isso não aconteceu com uma pessoa, aconteceram com várias, mas nós não vamos conseguir ficar dando todos os exemplos. A gente fez um pequeno grupo, um estudo, que a gente falou sobre graça.
E aí, no final, uma das moças de outra denominação, ela falou: olha, eu não acredito em nada do que vocês falaram aqui, mas eu também quis respeitar e não quis causar nenhum problema. Isso foi na segunda, terceira semana. Há umas 2, 3 semanas atrás, ela é jornalista, é super competente, e ela tinha que fechar uma matéria na sexta-noite e ela não poderia ficar o estudo todo conosco. Ela foi lá só para orar. Ela falou: eu vim aqui só para orar com vocês e pedir para vocês orarem por mim. Então, ela já estava ali acreditando em Deus e pedindo oração para ela, para a filha dela, para a família. Então, a gente vê que em pouco tempo as pessoas são muito sedentas, as pessoas querem conhecer, mas às vezes não tem o meio. Esse pequeno grupo acontece numa academia de uma mulher que ela acabou de se batizar também. A academia dela é uma academia só para mulheres, uma franquia que não pode fechar os sábados. E há 2 semanas, 3 semanas atrás, foi o primeiro sábado que a academia ficou fechada, porque ela conseguiu uma liberação para ela guardar o sábado. Então, assim, a gente vê muita coisa acontecendo, assim, a gente vê Deus agindo muito nos pequenos grupos, e é uma missão urbana que todo mundo pode participar. De repente, a gente teve que ir para fora do país, a gente teve que ter esse choque de realidade para a gente cair em si e começar a fazer. Mas você não precisa ir lá para o outro lado do mundo para começar a fazer a missão de Deus. Vocês podem fazer aqui, a gente sabe do projeto que vocês têm com moradores de rua. E a gente começa a missão onde a gente está, né? Não precisa ir para fora para viver essa experiência que é única, né? A gente está quase fechando, pessoal. É só para nós vamos terminar com algo que materializou o que Deus queria para a nossa vida. Quando nós voltamos na missão do Quênia nesse ano, nós... Pode passar o próximo slide. Nós entendemos, essas 4 pessoas entenderam que, ok, a gente já entendeu, a gente já está participando de pequenos grupos, a gente já está participando das missões 2 vezes por ano, mas não era o suficiente. Quando nós fizemos as bonecas para levar para o Quênia e começamos a postar fotos, as pessoas começaram a falar: nossa, que legal, a gente também quer participar, e etc. E nós falamos: tá, mas tem um monte de gente querendo participar, por que a gente não faz alguma coisa aqui também, não dá oportunidade para outras pessoas fazerem, amarem o próximo, doarem seu tempo? O tempo hoje é o bem mais valioso que nós temos. Você pode ser milionário, mas se você o teu tempo que traz aquele recurso para você, ou como você investe seu tempo. E um aspecto muito importante é que a gente precisa de doar tempo para as pessoas. A gente tem que doar tempo para o nosso próximo, a gente tem que dedicar tempo. O dinheiro não vai transformar você. Se você doou dinheiro, é legal, é bacana, você já começou a sentir o Espírito Santo trabalhando na sua vida. Mas quando você doa o seu tempo, você vai lá e põe a mão na massa, é quando o processo de transformação acontece de forma completa. É quando Deus age e muda a sua vida de forma completa. Quando você dá aquela volta e começa a mudar o teu rumo. E esse projeto é o projeto Levando Esperança, que foi feito. A Vivian conta um pouquinho mais do Levando Esperança, como ele é, como funciona. Projeto que aquelas 4 pessoas, o André, o Wesley, a Vivian e eu, nós decidimos fazer esse projeto. E esse projeto já está acontecendo. E aí a Vivian explica um pouquinho mais. Pode passar uns 2 slides. Bom, eu cresci na igreja e cantei desde cedo no Prisminha, cantei no Prisma por 10 anos e acabei mudando de cidade, saí de Hortolândia, fui para São Paulo e não estava mais envolvida na música, como a gente falou, né? A gente mal ia à igreja até começar a participar da missão. E aí foi um musicista, que é o Wesley, conosco para o Quênia, ele ensinou música para as crianças, foi lindo, a gente fez as bonecas para levar, e a gente voltando, a gente falou: olha, a gente não pode, a gente tem que continuar com isso aqui em São Paulo, né? Vamos contagiar as pessoas, vamos fazer algo a mais, né? Aí foi que surgiu o Levando Esperança, que é uma ONG, onde a gente tem 3 pilares, que o primeiro a gente faz oficina de bonecas. Então,
qualquer pessoa pode participar, de qualquer denominação, e a gente vai lá para fabricar as bonecas. Elas podem ser doadas em hospitais, podem ser doadas em orfanatos. A gente vai fazer bonequinhas vovozinhas para a gente levar em asilos também, carequinhas para a gente entregar para as crianças com câncer. Então, um pilar é essa oficina de bonecas. O nosso segundo pilar é música em hospital. Então, a gente nós fazemos ensaios e cantamos em hospital. Já tivemos a primeira ação. Hoje de manhã a gente teve ensaio, porque dia 20 também tem uma outra ação no hospital, onde a gente canta para as crianças. E foi uma experiência incrível no hospital. Não tenho nem palavras para descrever o que foi esse momento. A gente foi no hospital infantil, onde as crianças praticamente moram lá, porque tem problemas de fígado, então tem previsão de alta, estão há 5, 6 anos no hospital, então foi muito emocionante. E o nosso terceiro pilar é com moradores de rua, onde a gente faz com os pequenos grupos. A gente fez fazem 2 anos que a gente faz esse projeto, e agora ele entrou para a nossa ONG, onde a gente leva um agasalho, leva o chá, a bolacha, e aí, nas primeiras ações, a gente simplesmente ia e entregava. Daí a gente falou, a gente precisa ser mais relevante para essas pessoas, então, nós vamos sair nas ruas, na cidade de São Paulo, mas nós vamos conversar com os moradores, nós vamos entender e conversar. Então, tem noite que a gente sai e conversa com 3, porque eles gostam de falar bastante, né? E a gente tem falado sobre Jesus para eles, e a gente tem dado um pouquinho de afeto, um pouquinho de carinho também. E para a gente encerrar, pessoal, eu queria dividir algumas coisas com vocês aqui. Se vocês quiserem depois seguir o Levando Esperança e talvez participar em algumas das ações, a gente tem muito que aprender com vocês, com esse trabalho com pessoas em situação de rua. É um aspecto que vocês têm bastante experiência também. Como a gente está começando, a gente tem que estruturar os pilares das fábricas e de cantar, e dos ensaios, então a gente está estruturando isso. Depois até o pessoal aqui do Espaço Novo Tempo pode passar o contato para vocês. Vai ser um prazer ter vocês conosco. E a ideia do Levando Esperança é dar escala para ele, é que a gente consiga dedicar mais tempo para que o que Levando Esperança possa acontecer em outras cidades, possa ter um Levando Esperança aqui, e aí já tem toda uma estrutura, como se fosse uma franquia nesse foco social, foco de amor ao próximo, para crescer esse projeto. Não há ego, não há objetivo de que nós sejamos engrandecidos. O nosso foco é que Jesus cresça, que Deus cresça e que a gente diminua sempre. Um aspecto que a gente sempre fala muito e que eu queria deixar para vocês é que quando você começa a se envolver, você começa a ver quanto e quantas pessoas estão se envolvendo. O mundo inteiro está se envolvendo com a missão. Nós falamos muito, nós participamos da missão porque a missão não é nossa, a missão é de Deus. Deus só utiliza, se nós nos permitirmos, se nós nos entregarmos como instrumentos para Ele, Ele pode usar a gente. Nós somos engrenagens de uma máquina que Deus já montou lá na criação. Só que essa engrenagem precisa querer fazer parte dessa máquina. E para essa máquina funcionar perfeitamente, tem que ter a engrenagem de cada um de vocês. Deixem Jesus trabalhar na vida de vocês, se envolvam na missão, se envolvam aqui, procurem saber o que é feito aqui no Espaço Novo Tempo. Algumas pessoas às vezes não sabem o que está sendo feito, ou não dedicaram seu tempo, às vezes vão dedicar tempo para outras coisas, mas, como eu falei lá no começo, a alegria só é completa quando você sente a alegria que Deus fez para você. E Deus falou que a gente tem que estar ligado na videira, para que a gente sinta essa alegria plena. E às vezes Ele vai podar a gente, sim, vai doer um pouquinho, a gente vai sofrer um pouco, às vezes a gente não vai ter vontade de fazer algumas coisas, mas prossiga, insista, siga firme, porque Deus tem um propósito para a vida de cada um de vocês. Às vezes, para nós, e isso não é positivo, eu vejo assim, a gente teve que sofrer um choque na Angola e no Quênia para cair na realidade aqui. Mas Deus está chamando vocês, e a gente está aqui hoje para dividir isso com vocês, porque às vezes você não precisa desse choque, você pode começar a entender a relevância aqui. Se nós não fizermos, se nós não trabalharmos, outras pessoas vão fazer. Se não for por nós, vão ser por outros, vai ser por outros. O detalhe é que a alegria só é plena quando é pela gente. Quando a gente ama o próximo, quando a gente sente isso, não tem como parar. Não tem como parar, não tem como não fazer mais, não tem como não se dedicar mais, porque
A sensação de você ver o sorriso no rosto de uma criança que você está cantando para ela, e aí você pergunta o nome da mãe dela e a mãe não consegue falar o nome porque está chorando de alegria de alguém ter ido cantar para ela, isso é impagável. A alegria de quando você dá um abraço numa criança num local tão carente, ou num adulto que nunca recebeu um abraço na vida porque só recebeu pancada dos pais, ou não tem, e você vê ele chorando porque ganhou um abraço, ou você voltar 6 meses depois no local carente, a pessoa lembrar de você porque é uma referência positiva, eu acho que isso não tem preço, e é isso que tem movido a gente, é amar o próximo, levar esperança. E deixa você falar alguma coisa se você quiser, amor. Então, gente, obrigado por ter recebido a gente. Para nós é um prazer nós estarmos aqui com vocês. Continuem com esse projeto de vocês, de startem-se realmente, comecem isso, se startem toda semana, startem pensando, como eu posso ser relevante para o amigo do trabalho, como eu posso ser relevante para a pessoa da minha família, como eu posso mostrar Jesus para um parente meu. Às vezes, a gente fala muito isso no PG, né? Que as pessoas ouvem com os olhos hoje em dia. Então, que a gente possa realmente fazer a diferença, que Deus abençoe cada um de vocês. Uma ótima semana, startem-se essa semana, startem-se para a missão e que Deus esteja com vocês. Amém. Vamos orar? Vamos orar então, pessoal? Querido Pai que está nos céus, muito obrigado porque nesse domingo, nesse início de semana, o Senhor deu a oportunidade que nós estivéssemos aqui juntos hoje. Senhor, o Senhor sabe o plano que o Senhor tem para a vida de cada pessoa que está presente aqui. O Senhor sabe o objetivo, o Senhor sabe qual é o dom que ela tem. Todos aqui temos dons. E o Senhor sabe o que é o melhor para cada pessoa que está aqui. Senhor, que cada pessoa aqui possa procurar entender qual peça do seu quebra-cabeça, qual peça o Senhor a criou para se encaixar, que ela se encaixe dentro dessa comunidade, que ela possa ser relevante, possa buscar fazer diferença na vida das outras pessoas, que ela possa buscar, que cada uma das pessoas que estão aqui, nós possamos buscar amar o nosso próximo, que nós não julguemos o próximo, que nós procuramos entender como ser úteis ao invés de criticar algum ministério, criticar alguma ação, mas que ao invés de criticar e olhar de uma maneira errada, que nós possamos nos envolver e nos permitir participar para entender como nós podemos fazer a melhoria que nós esperamos. Que nós sejamos o início, que nós sejamos o agente de transformação. Que nós possamos não esperar o próximo, não esperar a pessoa do lado, mas que cada um aqui seja usado por Ti para iniciar o processo de transformação desse mundo que está carente de amor, carente de esperança, carente de carinho e carente de Ti. Que ao levar amor, ao levar esperança, nós possamos também transparecer o Teu amor, o Teu caráter. Que cada ensinamento Teu, que o Senhor nos deu na Bíblia, que cada um seja vivido em plenitude. Que nós possamos continuar ligados em Ti. E que nós, ligados em Ti, sejamos usados para trazer outras pessoas para serem ramos dessa vivideira. Derrama essa alegria na nossa vida, que possamos continuar tendo alegria em Te servir, em Te amar, em amar ao próximo, e que nós possamos espalhar. Que movimentos novos aconteçam aqui, que o Espaço Novo Tempo aqui em Piracicaba continue sendo usado para a transformação de vidas e para o amor ao próximo. Obrigado por tudo, esteja com os familiares de cada um aqui também, esteja com os projetos de Maranata, esteja com os pequenos grupos que têm acontecido, com o Espaço Novo Tempo, esteja com o projeto Levando Esperança também, nos leve de volta em segurança aos nossos lares e que cada um tenha uma semana muito abençoada. Em nome de Jesus, amém.